Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pela nossa querida amiga Carla, nossa querida Mita, já solicitando o amparo da espiritualidade. Eu vou solicitar que a Mita faça a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade do estudo. Como é bom estudar, como é bom raciocinar os teus ensinamentos, como é bom adquirir novas visões de mundo. Ajuda-nos para que nós possamos, com essas novas visões, com esses novos conhecimentos e esclarecimentos, que nós possamos retrilhar, endireitar nossas veredas, nossos caminhos, para que possamos, cada vez mais rápidos, apressarmos o passo, que estamos demorando séculos para chegar até Ti. Ajuda-nos, Jesus, com Teu amor, Tua paciência, Tua misericórdia, que nos espera hoje e sempre, que assim seja. Então, nós estamos ainda no segundo diálogo, que é o Kardec e o cético, ou seja, o incrédulo, que não tem crença, e ele está questionando Kardec sobre a oposição da ciência e questiona o visitante. Perfeitamente. Eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência, e sem ser sábio, eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco? Essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei, senão depois de meticuloso exame. E a gente verifica na Revista Espírita como foram meticulosos mesmos esses exames, né? De avaliação, de receber cartas, de ler artigos, de aprofundar temas diversos e de muito estudo, né? A gente vê em todas as introduções de livros que uma ciência não se aprende numa leitura, numa sessão. Precisa de muito estudo e dedicação. Tendo adquirido, no estudo das ciências exatas, o hábito das coisas positivas... Que é o hábito das coisas positivas. As coisas positivas são as ciências experimentais como modelo por excelência do conhecimento humano em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas. Ou seja, só o que a ciência podia experimentar e comprovar. Não era por, dizem, sempre foi assim e Deus quis. Tendo adquirido, no estudo das ciências exatas, o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Então ele vai mostrar aqui que um médico disse, né? Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animáculos que causam tantos estragos à economia? Não. Quando foi descoberto o microscópio, o pessoal achava graça que como que podia ser esses animais invisíveis. Eles só acreditavam que via o que o olho humano conseguia ver. E o Robert Cook conseguiu provar que existiam os animáculos. E a gente tem uma história engraçada da família que a minha irmã dizia para a moça que trabalhava na casa dela: Maria, tem que limpar direitinho por causa das bactérias. Essa dona Ana é muito engraçada, fica falando de coisa invisível. E não limpava direito, porque bactéria para ela era mesmo que essas histórias aqui. Não falar nada de espírito. Continua o pensamento do médico. Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos.
Teremos acaso a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida destes. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de quem nem suspeitávamos? Que novo horizonte vai abrir seu pensamento? Que campo tão vasto de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar esta descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas? Os crentes são ridiculizados, mas que valor tem isso quando o mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Então a gente pode seguir, né? Só uma pausa para dizer que ele está falando de um médico que faz esse questionamento baseado no que não é impossível, num raciocínio claro de que pode haver coisas que a gente não sabe, não conhece tudo, que a natureza ainda vai revelar. E que a revelação dos espíritos é muito mais interessante do que das bactérias, vamos dizer assim, por causa da transformação moral que ela exige. Continua ainda o médico. Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato? Cristóvão Colombo, quando ele queria fazer a navegação, ninguém deu bola para ele, né? Todo mundo achava que ele já estava meio perturbado. Que ele ia sair para um lado para chegar pelo outro. Para fazer a circunnavegação. Ele foi com Portugal não deu bola. Só que ele aperreou tanto que a Isabela, a católica, tá bom, nós vamos te dar 3 embarcações, daí tu te vira. Nem eram as melhores que tinham. E foi aí que ele descobriu o novo continente, né? A América. São ideias tão estranhas, dizem, que não se lhes deve dar crédito. Mas a isso se pode responder que data de meio século a possibilidade de, em alguns minutos, estabelecer-se correspondência entre 2 pontos opostos do nosso planeta. Foi o telégrafo, a invenção do telégrafo. Em algumas horas, atravessar-se a França. Com o vapor produzido por um pouco de água fervente, um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante e com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si. Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram o seu invólucro material? Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Isso tudo é um médico. E aí a gente vê também como Kardec é estudioso. Ele lendo isso, ele tira para ele também, né? Para não dizer que é só ele que fala. Que pensa desse jeito, que é uma loucura dele, né? Porque ele está falando das objeções, a oposição da ciência. E um médico é um homem de ciência. Então ele está falando, olha o que o homem de ciência está falando. E quando ele fala uma revolução nas ideias, porque assim, com a sobrevivência, né, e a reencarnação da alma, muita coisa se explica e se emenda, né? O que antes era o inexplicável, as diferenças de classe, de aptidões, porque uns nascem sãos, outros doentes, isso encadeia e se explica. Por isso que ele diz, é uma revolução nas ideias. A gente deixa do fatalismo, de desgraça, vítima, né? De castigo, para ter assim, não, olha, é uma consequência. Aí, se você quer ter um fim diferente, melhora de agora. Então, isso que ele quer dizer nessa revolução das ideias. De um tudo, né?
Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram, não superficialmente e de ânimo prevenido. É o preconceito, né? Estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendemos isto não pode ser verdade. Que é o que ele fala do amor próprio, né? Aquela defesa do amor próprio. Se eu não sei, então... Se eu que sou o máximo não sei, então não existe. Não existe. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, um sonho, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado? Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e esta só consideração devia bastar para exigir mais circunspecção. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldades em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, provido de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Porque realmente, depois da pineal a gente começa a entender, né? Como é que uma coisa aqui em cima mexe o pé lá embaixo, um monte de células se mexendo, cada uma sabe exatamente o que tem que fazer, na ordem que tem que se fazer, cada pessoa é muito mais elaborado do que imaginar a vida espiritual, né? E ele diz que assim, que não tem possibilidade material de existirem serem invisíveis para nós. Não é impossível. Então, isso já não era só por isso motivo de consideração para as pessoas darem atenção a isso, verem isso, não, mas a vaidade, né? Como a gente não sabe e acabou. Eu vi um médico falar uma coisa que eu achei tão interessante. Quando você olha para um cadáver, você vê que está faltando alguma coisa. É notório que aquilo ali é só um corpo, que perde totalmente a vida. Você olha e diz assim, saiu alguma coisa daqui. Inclusive você tem dificuldade de identificar a pessoa quando você olha para um cadáver. E a razão diz, não é possível que seja só isso. Não é possível, acabou. Né? Não era isso aqui, tinha uma coisa tinha algo aí, né? Tinha algo aí, né? Foi para onde, né? Não, e a nossa própria razão diz, quando a gente vê uma pessoa que desencarna, a gente diz, para que vale essa vida então? Viver 50, 60, 70, 80 anos de luta, de coisa, de sacrifício, para acabar assim? Por nada? Quando você vê uma pessoa envelhecendo e ficando assim naquela coisa que parece assim, inutilidade, né? Você pensa assim, qual é o objetivo disso? Se a gente não acreditar no algo mais, te diz, é pra nada, né? Não serve mais, né? Perde a serventia. Aí o visitante diz, sem dúvida. Esse visitante, ele é qual? É o cético. cético. É o cético. Que não tem crenças, que é um incrédulo. Sem dúvida. Mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. É, exato. Mas não podeis deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não a repele. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes porque tem passado o mundo e se mostra entre os mais selvagens povos no estado de ideias inatas e intuitivas e tão gravadas no pensamento como a do em supremo e da existência futura. Então ele fala aqui, faz todo apanhado que a tia já fez várias vezes o próprio Antigo Testamento, as inúmeras
manifestações, né, que a gente pode dizer assim, as inúmeras manifestações espirituais, as pneumatografias, as revelações, os profetas que na verdade eram os médios, várias religiões. A gente tem os druidas que já tinham os sacerdotes, né? Nos povos indígenas todos. Então, dos primitivos aos mais evoluídos, sempre tem essa noção do ente supremo que ele está falando aqui, né? Uhum. Então, é universal e antiga essa ideia. Não é nada que ele está criando agora, que as mesas começaram a girar e começou a aparecer. Né? Bem não antigo. É novidade. É. Sempre, porque faz parte, né? Onde tem humano, tem, porque a mediunidade é uma predisposição orgânica, isso faz parte da condição do espírito. Então, desde que existe humano, tem a manifestação, a comunicabilidade dos espíritos. O espiritismo não criou os fenômenos sempre existiram. O que o espiritismo fez foi dar nome e explicar que o fenômeno era um fenômeno, aquilo que era chamado de algo sobrenatural passou a ser um fenômeno natural. É um fenômeno, porque não é algo que é comum, que acontece todos os dias. É um fenômeno, mas um fenômeno natural. Que tem ordem, que tem leis. Que tem leis. O espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, ao comum, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Porque a lâmpada, ela faz o quê? Ela suja. Então, transformar o fenômeno mediúnico, esse fenômeno todo, numa superstição, é sujar. Não é uma superstição, é um fenômeno, ele é autêntico, né? E também lamaçal porque era uma maneira de enganar o povo, né? O comum. Não, olha, vamos fazer aqui um salamalé que vai vir uma maldição e a pessoa acredita e é castigo. É manipulada, né? Verdade. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas. Uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros, os espontâneos, estão as visões e as aparições, tão frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural, mas saímos correndo com certeza ainda hoje. Visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns. E assim finalizamos o estudo de hoje. Na próxima semana faremos as falsas explicações dos fenômenos. E agradecemos a nosso Senhor Jesus por essa noite de estudo, repleta de conhecimento, de palavras que vão ao coração e ao nosso pensamento. Ajuda-nos, Senhor, a ligar essas duas coisas e a trabalhar contigo. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja.